Sem nos aprofundarmos muito na questão quase insolúvel sobre até que ponto é que se trata aqui de vivências e que já se encontram além da nossa experiência humana de vida, podemos constatar que as revelações dos relatos sobre o morrer não contradizem em absoluto o que pode ser afirmado sobre a morte com base na revelação cristã. Pelo contrário, é extremamente interessante observar que os relatos sobre o panorama da vida ressaltam que não se trata de ser julgado ou não. O panorama da vida está antes ligado à visão de um ser de luz. Segundo Moody, pesquisador, ele afirma a esse respeito o seguinte: o que é talvez o mais incrível elemento comum dos relatos que estudei, certamente o elemento que exerce o mais profundo efeito sobre o indivíduo é o encontro com uma luz muito brilhante. Apesar da manifestação inusitada da luz, ninguém expressou qualquer dúvida de que se tratasse de um ser de luz, um ser pessoal. O ser quase imediatamente dirige certo pensamento à pessoa, como se fosse uma pergunta. Entre as traduções que ouvi estão as seguintes: você está pronto para morrer? O que é que você fez de sua vida que possa mostrar? O que você fez com sua vida já é suficiente? Inicialmente, devo insistir que a questão profunda e final, como parece ser no seu impacto emocional, não é feita como uma condenação. Todos parecem concordar que o ser de luz não faz a pergunta para acusar ou para ameaçar, pois sentem todos o total amor e aceitação vindos da luz, qualquer que seja a resposta. Diante de tais pesquisas sobre a experiência de moribundos reanimados, podemos nos perguntar se estas experiências confirmam, de certa maneira, no plano científico, aquilo que a teologia sempre dizia. A tentação é grande de buscar nestes resultados de pesquisas apoio ao discurso teológico. Devemos, porém, ter consciência de que, do ponto de vista científico, uma equação ser de luz igual Cristo não pode ser aceita. O que se pode dizer é apenas isto: os resultados das pesquisas mencionadas não contradizem aquilo que a teologia e a fé cristã sempre formularam. E se as experiências recentes da ciência revelaram que o moribundo vivencia depois da morte clínica um panorama de vida, então também este resultado não é contraditório a uma visão teológica. Na morte, diz a teologia, será impossível para o ser humano ignorar a sua própria vida. Você conhece alguém que passou por uma experiência assim? No que você acredita? Bem, resumindo, os relatos das pessoas clinicamente mortas que foram reanimadas encontram-se num livro chamado Vida Depois da Vida. A partir do ponto de vista imparcial e científico, devemos reiterar que nenhuma dessas pessoas passou realmente a barreira da morte vital.
As experiências vêm da zona limítrofe entre a morte clínica e a morte vital. Apesar desta limitação, são experiências muito interessantes. Podem nos informar sobre o que se passa na morte, não após a morte. Principais elementos dos relatos. Impressionante. Primeiro, há uma impressionante semelhança dos relatos. E segundo, há 4 experiências básicas que se repetem na maioria dos relatos. Primeira experiência, o ser humano se encontra fora de seu corpo. A segunda experiência, aparece diante dele um caloroso espírito de espécie que nunca encontrou antes, um espírito de luz. A terceira experiência, este ser pede-lhe sem usar palavras que reexamine sua vida e o ajuda mostrando uma recapitulação panorâmica e instantânea dos principais acontecimentos de sua vida. A quarta experiência, uma ampliação do horizonte do eu humano, geralmente ligado a um estado de felicidade. Após a crítica formulada anteriormente, podemos, apesar dela, concluir o seguinte: os relatos não contradizem aquilo que se afirma com base na revelação cristã. Interessante. Nunca se fala de julgamento. O julgamento parece muito mais um estado de iluminação que a pessoa tem para enxergar a si mesmo. Agora vamos passar a um enfoque psicológico, analisando os comportamentos do moribundo em face do morrer. Em tempos normais, agimos sem realmente jamais acreditarmos em nossa própria morte, como se acreditássemos piamente em nossa imortalidade física. Tensionamos dominar a morte. Na época em que estamos para morrer, isto não é mais possível. E assim o ser humano se encontra perante o conflito fundamental entre aceitar este fato e a sua vontade imanente de autoconservação. Para Kierkegaard, esta é a problemática existencial por excelência. Saber que o homem é comida para os vermes. Este é o terror. Ter emergido do nada, ter um nome, consciência do próprio eu, sentimentos íntimos profundos, um cruciante anelo interior pela vida e pela autoexpressão e, apesar de tudo isso, morrer. Parece uma burla pela qual um tipo de homem cultural se rebela ostensivamente contra a ideia de Deus. Que espécie de divindade criaria tão complexa e extravagante comida para vermes? O protesto de Bernard de Burke de que la mort est injustifiable, visto a partir da perspectiva de Kierkegaard, apresenta-se com toda a sua grandeza. Ocupar-se dela é a exigência inevitável, que se apresenta ao moribundo, e daí surgirá forçosamente também a pergunta sobre seu relacionamento com Deus. Contudo, este é o problema relacionado, por um lado, com a vida anteriormente vivida, e por outro lado, com o fato de se aceitar ou não uma vida depois da morte. No que se refere à influência das convicções religiosas sobre o comportamento dos moribundos, observa-se que
O morrer do homem normalmente se dá em 5 fases de duração bastante variada. Primeiro, há um choque e incredibilidade. Não querer aceitar como verdadeiro isolamento. Depois, um segundo momento, uma segunda fase, a ira, rancor, raiva, inveja. Por que logo eu? Vem uma vontade de brigar com Deus e com o mundo. Na terceira fase, há uma negociação. Tentativa de prorrogar o inevitável. Na quarta fase, vem a depressão. Sentimento de perda irreparável. E na quinta fase, a entrega, a aprovação. O ser humano consente a morte. Segundo estudos da pesquisadora Kübler-Ross, em tais situações o comportamento de doentes devotos quase não difere da dos pacientes sem fé. Ela admite ter deparado somente com poucos fiéis realmente crentes durante suas investigações e continua: a fé, porém, ajudou estes poucos. Eles se comportavam de forma semelhante aos ateístas convictos. A grande maioria dos pacientes encontrava-se, por sua vez, em algum ponto entre estes dois grupos e manifestavam uma fé que, por causa de suas angústias e seus conflitos, não era suficiente para libertá-los de fato interiormente. A correlação aqui esboçada apenas por alto entre a fé pessoal e a angústia em face da morte pode ser vista mais claramente no estudo feito por Witowski em suas pesquisas. Ele entrevistou, segundo a escala americana Death Anxiety Scale, pessoas de idade entre 67 e 91 anos que vivem em asilo de velhos. Deste estudo resultou uma relação significativa entre o grau de angústia perante a morte e as atitudes religiosas fundamentais dos entrevistados. Quanto mais firme a convicção religiosa, tanto menor era a angústia em face à morte. Chegou-se a esses resultados após ter-se aplicado em um hospital norte-americano um programa de pesquisas no qual foram observados durante 8 meses 84 moribundos, seguindo-se acurados métodos psicológicos. No resumo dos resultados lá obtidos, um pesquisador, Raymond Carey, escreve o seguinte: o aspecto mais importante da variável religiosa era a qualidade da orientação religiosa. Mais do que uma mera filiação ou aceitação verbal de crenças religiosas. Pessoas intrinsecamente religiosas, aquelas que tentavam integrar suas crenças em seu estilo de vida, tinham maior ajustamento emocional que os não cristãos. Essa frase é tirada do livro Morte, Estágio Final da Evolução, de Elizabeth Kübler-Ross. Então, resumindo o comportamento genérico do moribundo diante da sua morte, segundo essa pesquisadora famosa em tanatologia, temos aí 5 fases. Primeiro, choque, incredibilidade. Ele não quer aceitar o fato como verdadeiro, se isola. Apesar disso, pode ser que ele gostasse de falar com alguém sobre a sua morte iminente. Então temos aí algumas regras. A conversa deve se realizar quando o moribundo a quer, não quando o interlocutor a quer. Ela deve ser interrompida quando o moribundo não mais a pode aguentar.
Nesta fase, a flutuação entre aceitação e rejeição é normal. Terceira regra, não fugir. Quando o doente quer falar, mas não forçar quando ele não quer. Na segunda fase, a fase de ira, rancor, raiva, inveja, onde o doente está questionando por que logo eu e começa a brigar com Deus e com o mundo, é uma fase difícil também para as enfermeiras, médicos, amigos. O moribundo se compara com os outros, por que eu e não eles? Algumas regras. Regra 1. A ira do doente não é contra mim pessoalmente, não é contra você pessoalmente. Regra número 2, entendendo isso, ser tolerante. Regra número 3, estar consciente de que as provocações do doente são manifestações de seu desespero. Na terceira fase, a fase da negociação, há uma tentativa de prorrogar o inevitável através de promessas. De trás deste comportamento se esconde muitas vezes o sentimento de culpa. Por isso é importante aí as figuras do sacerdote, do padre, do pastor, para absolver esse moribundo e tirar de seu coração, de seus sentimentos, esse sentimento de culpa. Na quarta fase, é a fase da depressão. É o sentimento de perda irreparável. Perda em direção do passado, saúde, amigos, profissão, finanças. Significa grande ajuda quando acalmamos o paciente, mostrando que os problemas causados por sua doença estão resolvidos. Mas também há uma perda em direção do futuro. O paciente se prepara para a perda de todas as coisas e de todos os homens que ele amou. 3 regras. Regra 1. O paciente tem o direito de ficar triste. Seria falso querer lhe impedir de formular sua tristeza. Regra 2. Deixar-lhe exprimir sua tristeza. Ficar com ele, escutar sem dizer que ele não deveria ficar triste. Regra 3. Esta fase é necessária para o doente poder aceitar depois a sua morte, se entregar à sua morte. Que é a quinta fase? Aceitação, aprovação, entrega. O homem consente à morte. O moribundo, nesta fase, está calmo. Ele entregou, aceitou. 2 regras. O moribundo precisa de nossa presença, sem falar. Gestos são importantes. Nesta fase, é muitas vezes a família que precisa de mais ajuda do que o moribundo. Ele está entregue. Regra geral. Ficar aberto às necessidades do moribundo, nunca lhe destruir as esperanças, aceitar quando ele quer falar sobre a morte. As fases podem ficar paralelas, não devem se seguir necessariamente uma após a outra. Na aproximação da morte, o moribundo reage como se tivesse um sistema interno que lhe sinaliza esta aproximação. É engraçado. Ele sente, pressente, sabe que vai morrer, que vai fechar os olhos aqui e vai abri-los em outro lugar, em outro estado, em outra situação. E para nós vivos,
fica a pergunta ainda: a esperança na vida após a morte elimina o medo ou não? Você pode deixar a sua resposta. Inclusive, se quiser partilhar a sua experiência junto aos doentes, aos moribundos, aqueles que morreram. Se essas 5 fases têm a ver, você vivenciou, experimentou, ouviu isso. Se quiser partilhar, fique à vontade, tá bom? Que o bom Deus nos ilumine.